Vamos novamente voltar ao universo Marvel. Dessa vez, gente, a nossa discussão é sobre o nosso super-herói, o Homem-Formiga. Mas antes de entrar mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, ou No Reino Quântico, lançou nos cinemas brasileiros dia 16 de fevereiro e vai nos levar a acompanhar a próxima etapa, melhor dizendo, gente, ou melhor, como continuou a vida do nosso super-herói, o Homem-Formiga, depois de toda aquela guerra contra Thanos. A gente já vai acompanhando o Scott contando como era toda a questão da vida dele, como era como ele se tornou um vingador, sobre a batalha que teve com Thanos, como tudo na vida dele mudou. Só que dessa vez, gente, eu acho que esta seria o melhor jeito de se dizer, é o último filme do Homem-Formiga que está ligado aos primeiros Vingadores. Quem já andou acompanhando esse novo universo que a Marvel está montando, está criando, vem nos trazendo a nova geração dos novos Vingadores. Então nesse filme a gente vai conhecer melhor a questão da Cassie, que a gente já entende que vai substituir o Homem-Formiga, né, nessa nova etapa. Só que antes de ela substituir, ela teria de aprender. E é aí que vai entrar essa nova versão, essa batalha que eles vão dar para o Homem-Formiga e a Vespa para finalizar então a história deles. Eles irão entrar naquele reino quântico em que foi discutido no segundo filme. Para você entender, você tem que realmente assistir o segundo para ter uma ideia melhor. Então a gente vai ter uma viagem naquele reino para poder eles entenderem melhor. E quem está estudando esse reino, esse local, é justamente a Cassie. Então é a partir daí que a nossa história vai girar em torno de tudo. Vamos então às questões. Muita gente odiou, muita gente amou. O Homem-Formiga 3 ficou meio que, eu acho que na minha opinião, nesse meio termo. Vai existir pessoas que vão amar, vai existir pessoas que vão odiar. Por quê? Simplesmente pelo modo como ele foi construído no decorrer da história. O desenvolvimento do roteiro, o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história em si e o modo como é comparado com o HQ. Nessa história, nos é apresentado um vilão que já é conhecido da série do Loki, Kang. Por isso, tecnicamente, gente, pra gente entender principalmente essa fase final que liga os Vingadores para finalizar esses antigos grupos dos Vingadores, é necessário sim assistir os Vingadores, assistir a série do Loki, assistir WandaVision, assistir aquele Gavião Arqueiro e Soldado Invernal, assistir aquele que é com a Kate, que ela vai assumir o manto do nosso arqueiro. Então, a Viúva Negra, tudo porque as histórias vão estar interligadas. Kang, o Conquistador, tem sua primeira aparição justamente em Loki. E é a partir daí que a gente vai conhecer o Kang mais nesse filme do Homem-Formiga. É nos apresentado, nós entendemos isso até no próprio trailer, que Kang será o vilão dessa história. Porém, o que eu andei vendo é que o modo como foi construído essa história e esse roteiro deixou muita gente a desejar, deixou muita gente decepcionada. Na minha opinião, eu acho que Homem-Formiga 3 foi bem interessante, foi bacana, foi melhor que Thor, foi melhor que Doutor Estranho, foi melhor que os carinha lá dos 10 Anéis, que eu não lembro o nome dele, gente, perdão, e foi melhor que Eternos. Então eu acho que Homem-Formiga foi sim uma ideia bem simples, continuou com a base do que era o primeiro, do que era o segundo, mas deixou a desejar em outros pontos. Que pontos, Nathalie? Eu não conheço o HQ, então sempre quando eu faço as análises do universo Marvel, eu já digo pra vocês, não tenho uma ideia sobre HQ, a minha opinião é só sobre o filme. Mas em que pontos realmente ficou falho? A primeira
parte, gente, é a questão da parte cômica. Eu já falei isso nos outros filmes da Marvel. Eu acho que ultimamente a Marvel anda falhando muito nessa questão de trabalhar com a parte cômica. Nós entendemos sim que o Scott é um piadista, que ele é cômico, que faz piada de tudo. Porém, nesse universo do Reino Quântico, eu acho que não tinha como trabalhar muito as piadas do personagem lá. Porque eu acho que seria meio que um tema mais sério, justamente por estar nos apresentando o Khan, justamente por nós estarmos em um reino totalmente diferente do que é a Terra, muitas espécies, muitas pessoas com visões diferentes. Ah, Nathalie, mas a Terra também é assim. Sim, mas a questão é que, na minha opinião, o mundo quântico, esse reino quântico, ele era uma coisa mais séria, justamente porque eles viviam em eterna guerra. Então, quando começa as piadas do Scott, é literalmente inapropriado, o melhor jeito de se dizer isso. Piadas em momentos errados, na hora errada. Então, assim, e muitas vezes as piadas eram colocadas em momentos que estavam ligados ao personagem do MODOK, que eu já vou chegar nessa parte também. Então, assim, você tá vendo, tá tendo aquela ação, aquele diálogo, assim, emocionante, interessante. Ai, vamos botar uma piada aí. Aí quebra totalmente o clima. Você vê e fica, pô, não precisava dessa piada aí. Então ficou uma coisa bem perdida. Eu acho que nessa parte o personagem tinha que estar um pouco mais sério, tinha que estar um pouco mais maduro nesse sentido de não ter tanta piada. Mas como o personagem é assim, ficou realmente uma coisa meio forçada, meio perdida. No meu ponto de vista, eu vi algumas pessoas também falarem que também essa parte do Scott ficou meio que perdido e inapropriado até em certos momentos. Então eu acho que ficou muito perdido, como é o caso de Thor Ragnarok. As piadas, vamos meter piada lá, gente, pra ficar uma coisa mais descontraída, e no final não ficava descontraído. Um exemplo mais clássico, mais claro disso, é literalmente com o personagem do MODOK, que muita gente estava esperando, muitos que são fãs do HQ, né, da obra, estavam esperando. Eu nem sabia da existência desse personagem. Como vocês podem ver, eu não tenho conhecimento sobre o universo Marvel, que decepcionou. As pessoas esperavam uma coisa do personagem e ficou outra totalmente decepcionante. Eu acho que até o desenvolvimento do próprio personagem ficou tanto patético demais. Eu creio que no HQ não seja dessa maneira. E até o modo das piadas que existe entre ele e o Scott é muito forçadão mesmo. E até o modo como o MODOK muda de ideia em uma certa situação também ficou bem decepcionante. Eu literalmente esperava mais dessa questão nesse desenvolvimento dos personagens. Eu acho que teria um desenvolvimento melhor. Mil desculpas, mas realmente aquele personagem do MODOK ficou muito zoado. Creio eu que no HQ não seja tão zoado, mas como era pra ficar uma coisa, acho que talvez meio que descontraída, fizeram desse jeito. Outro ponto que muita gente questionou, e eu acho que eu concordo também, que é bem questionável, é a questão de que nós vemos que é a Homem-Formiga e a Vespa. A Hope quase não tem participação nesse filme, gente. Então é uma coisa bem questionável isso. É um personagem importante, ela foi importante principalmente pro desenvolvimento do Scott com toda essa questão do Homem-Formiga, mas ela não tem quase aparição nenhuma no filme. Então é como se ela fizesse mais uma participação especial. E eu concordo com o que as pessoas disseram. Isso ficou bem decepcionante. Nós entendemos que o personagem dela tem uma importância muito maior, eu acho que nessa questão do reino quântico, quanto o que foi entregue no filme. Então isso que ficou assim, nesse sentido, deixou a desejar. O foco maior do filme foi aquela questão da relação entre o Scott e a Cassie, e deixaram de lado esse personagem, que é um personagem muito importante. Outro personagem que eu acho que realmente deveria ter uma importância maior é a mãe dela. A mãe dela viveu anos no Reino Quântico, eu acho que foi 30 anos, eu já nem lembro mais, gente, e não teve uma importância tão grande. Então, algumas coisas no roteiro do Homem-Formiga 3 deixou sim a desejar. Eu não acho que seja um filme ruim, como tem muita gente falando, mas eu não conheço o HQ, então assim, minha opinião nessa questão de comparar com o HQ não é válida. Eu vou ser sincera, não é literalmente válida.
mas eu acho que algumas coisas faltaram mesmo. Ter um desenvolvimento maior desse personagem da Hope, e pelo que eu vi, existia uma cena que era muito importante que falava sobre um filho que a Hope tinha. Que ele, pelo que eu entendi, tá? Posso estar enganada, não me xinguem fãs do universo Marvel, não me xinguem fãs de Homem-Formiga, mas pelo que eu entendi, esse personagem, esse menino, esse filho dela é muito importante justamente pela questão da criação dos novos Vingadores. Então, ficou uma coisa bem questionável, porém o diretor disse que no ponto de vista dele, ele não colocou essa cena porque ele achou que seria desnecessário. Pelo jeito, as pessoas não acham que seria desnecessário. Eu acho que um outro ponto também, assim, só que me incomodou na questão do Homem-Formiga foi a parte do Khan. A gente entende, dá uma explicação de que quem mandou o Khan pra lá foram os outros Khan, mas eu acho que poderia ter dado uma explicaçãozinha um pouco melhor, vamos assim dizer. Ter dado detalhes um pouco melhor, porém, talvez tenha detalhes melhor sobre essa parte do Khan com a série do Loki, porque sim, uma das cenas finais que está ligadas ao Homem-Formiga 3 liga a segunda temporada de Loki. Eu acho que até a primeira cena extra que existe também, eu acho que tem meio que uma ligação com o Loki, ou talvez com uma outra questão que vai abrir muito mais o leque do universo Marvel e principalmente a questão do Khan, e que nos vai ser apresentado melhor o Khan. Em outras questões, eu não achei ruim, eu acho que ficou uma coisa bacana. Poderiam sim ter desenvolvido algumas coisas melhor, como é o caso da mãe da Hope ou da própria Hope, que eu acho que as duas tinham uma importância muito grande. E outra questão da própria Cassie, que nós entendemos assim que ela começa a ter um interesse por esse reino quântico, mas você não tem muito uma ideia de pegar como ela pegou esse interesse. A Natalie deu a explicação de que quando ela ficou sozinha, ela quis ter interesse maior nisso e blá blá blá. Eu sei, né, gente, mas eu acho que poderia ter uma ideia melhor dessa parte da Cassie, como essa questão da ligação dela com a parte do reino quântico, a parte do próprio uniforme dela, que ela já surge de uniforme. Quando foi que ela ganhou esse uniforme? Então tem pontos que realmente ficaram furados nesse Homem-Formiga. Porém, na minha humilde e singela opinião, gente, eu gostei. Não é um filme tão ruim. Eu não tinha esperanças, na verdade, nesse filme. Sinceramente, eu nem sabia que ele ia lançar esse mês de fevereiro. Foi um amigo que me falou. Então, assim, ficou interessante, como eu digo, colocando todos os filmes que eu falei da Marvel que me decepcionaram. Thor, Doutor Estranho, aquele dos 10 Anéis lá. Eu acho, sinceramente, que o Homem-Formiga tá numa margem bacana. Eles mantiveram algumas coisas sim, com aquela parte cômica, desenvolveram algumas coisas de desenvolvimentos, mas falharam em outras. Em questão de easter egg, gente, perdão, eu não notei. Como eu disse, eu sou muito desligada e eu não tenho conhecimento sobre a questão do universo Marvel com o HQ. Eu fiquei curiosa nessa parte, quais são os easter eggs? Não, eu não procurei, gente, peço perdão. Então, se vocês quiserem até comentar aqui, Nathalie, eu vi esse easter egg lá que me chamou a atenção, que vai ligar a tal outro filme, pode estar comentando. Mas é uma coisa interessante, porque é um filme que também teve, pelo que eu vi, teve bastante easter egg para dar ligações aos outros filmes da Marvel, a outras séries, acho que até os próprios novos Vingadores que vai surgir. A minha opinião final sobre Homem-Formiga é esse. Valeu a pena? Sim, eu não me decepcionei. Algumas coisas foram forçadas, foram questionáveis, mas eu acho que foi um filme até que legal, foi um filme bom. Não excelente, mas sim, foi um filme bom e valeu a pena assistir. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Homem-Formiga 3, o que você achou? Qual é a sua opinião final sobre o filme? Não, ele foi ruim? Não, ele foi mais ou menos? Ele foi bom? Qual é os easter eggs que aparecem nesse filme? Comenta aqui embaixo. Ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail e no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixar o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!